deve estar na frente do Departamento de Ação Social. Deus já falou conosco, tem mais algo a falar, que é a palavra a qual vai ser administrada nesta noite. Fique ligado. Pastor Jarder. Deus, usa, Pai, o teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, que abra por gentileza em Lucas nós lemos, mas vamos abrir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, verso de número: até que eu ponha os teus inimigos por escábulo de teus pés. Saiba, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? E Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz que pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e aos que estão perto. E muitas outras palavras testemunharam e exaltando, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um deles havia temor, e muitos prodígios e sinais entre eles eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam unidos e tinham tudo e vendiam as suas propriedades e bens e repartia com todos segundo os que tinham necessidade. Amém? Mais um pedacinho do 46. E perseveraram unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração. Diga graças a Deus. Amados irmãos, essa leitura ela é de grande importância nos nossos dias, de primeira mão, e uma realidade da comunhão entre a igreja primitiva. E olhando para os nossos dias atuais, nós estamos vivendo um período de grande discórdia. Nós estamos vivendo situações hoje onde nós não temos a real certeza, aleluia, do que nós estamos fazendo concernente à necessidade de irmãos e irmãos que neste momento em sua casa, membro da nossa família em Cristo Jesus, e estão sem a nossa comunhão. E a comunhão não era só na oração, a comunhão não era só naquela coletividade de bens que eram doados e vendidos. Era uma comunhão completa, irmãos. E o mais interessante, que nós quando olhamos para a necessidade, como nós lemos agora, ou melhor, acabamos de ouvir a leitura em Lucas, no capítulo 11, em versículo de número 3, ou melhor, 3, verso 11, que quem tem duas túnicas, eles repartam. Amados, vamos falar, eu gosto muito de quando eu estou tendo a oportunidade da fala, eu gosto que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. Eu sei de onde eu vim, sei aonde eu estou e sei aonde eu pretendo chegar naquele grande dia. Mas vim de um lugar que a dificuldade ela era inimiga do ser humano. E nós estamos vivendo hoje, amados, uma necessidade de compreender que os apóstolos tinham tudo em comum. E havia, segundo a expressão da palavra, a necessidade de comunhão era que faz você. A comunhão, irmãos,
A comunhão revela a você a necessidade do seu irmão. É a comunhão. Não adianta nós dizer que amamos o irmão e nós viramos o rosto quando ele está passando por alguma necessidade. Os apóstolos se reuniram e, como um só não podia, eles vendiam a sua propriedade, vendiam os seus, algumas coisas que eles tinham. Vamos dizer o que é aquele que cuidava de gado, aquele que cuidava de outras coisas, de algum bem, e eles vendiam, e eles depositavam, era uma combinação aos pés dos apóstolos, porque era muita gente. Lembra do milagre que Jesus fez acerca dos pães e o peixe? Era para suprir necessidade. Aquele milagre não foi para mostrar que Jesus tem poder. Aquilo ali era uma providência divina. Quem está estudando a lição desse trimestre, que fala da atitude e o caráter de Noemi com Ruth, nós entendemos que em suprir a necessidade de Deus, Ele move as águas. Deus, Ele mexe com todos os alicerces. Deus muda a tradição. Deus muda a cultura. E uma cultura que é de Deus, que não muda, é o amor aos seus filhos. Aleluia! Nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos entender. Você já observou, se você chegar dentro de uma loja e você fazer uma compra e voltar 10 centavos, você não leva a sua mercadoria? Aqui no bairro talvez não acontece isso, mas em algumas lojas que você chegar, se faltar 10 centavos, você não leva a mercadoria, não. Dependendo do caixa, a moça ela pode até tirar do bolso, porque ela bota no lugar. Porque quando ela tira, ela presta conta. O que eu estou dizendo com isso, irmão? A preocupação da necessidade de suprirmos dos nossos irmãos é de caráter moral daquele que tem comunhão com o outro. Não adianta você dizer que tem comunhão com o seu irmão, e desde quando o seu irmão está passando dificuldade, você conhece ele, mas você pega um caminho diferente. Aleluia! Eles viviam em oração. Eles viviam a comunhão que eles tinham, tanto na oração, tanto naquele convívio, naquele relacionamento. Quem sabe Deus tem te incomodado a você chegar e tomar uma decisão de doar, ou de ir a seu irmão, e você não precisa chegar e perguntar: irmão, está faltando o que na sua casa? Não precisa isso. Não é necessário. Você conhece o irmão, você tem comunhão com o seu irmão, você sabe as condições do seu irmão, e nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos entender o que significa sermos uma pessoa que temos comunhão com Deus. Nós precisamos ser tão simples, tão real, que eu vou usar termo na minha palavra, talvez seja pesado, mas se não for pesado, não é eu que estou aqui, mas é realidade, é claridade do que estamos falando. É realidade de convivência. O irmão não sai para visitar nos domingos, não visita um irmão que nunca mais foi. Você chega na igreja, você percebe que naquele banco sentava Ciclano, sentava Bertano, e você sabe onde mora. Você vai lá, você vai num domingo lá. Não precisa chamar 2, 3, não. Você pode chamar 3, 4, 5. Mas dentro da disposição e disponibilidade do seu interesse, talvez só você tenha. Não estamos falando de se exibir, não precisa ninguém saber, não. Deus, Ele sonda e conhece o caráter de cada um, irmãos. E nós precisamos lembrar que temos um irmão que está em casa, não tem o que comer, não tem mesmo, irmão. Eu estou dizendo que eu sei o que eu estou falando. Eu conheço a minha jornada em Cristo Jesus e sei por onde eu ando. Quando eu saio a escola dominical, ela termina quase 11 horas.
Muitas das vezes, dependendo se sou eu que estou ministrando como professor da escola, ela vai até 11. E se depender de mim, vai até o meio-dia. Mas não vai, porque o dirigente não deixa, o superintendente não deixa. Se deixasse, ia. E eu não vou para casa direto. Da minha casa para a igreja é normalmente 15 minutos. Às vezes chego em casa 2, 3 horas. E eu sei aonde eu estou indo. Eu sei aonde eu vou. E não dou testemunho dentro da igreja, não. Estou falando aqui para os irmãos. Não precisa ninguém lá saber. Já teve irmão dele, deu falar alguma coisa e eu percebi o irmão mudar. Eu disse, irmão mudou, esse irmão não está sendo a mesma coisa comigo. Aquilo ali me encuca, me impede na minha oração. Sabe o que eu faço? Eu vou na casa do irmão. Ele nem imagina. Pai do Senhor, varão, ele todo sem jeito, procurando aonde se esconder. É tarde, eu cheguei. Pai do Senhor, irmão, me dê um copinho de água aí, pode, irmão? Um copo de água, quando ele dá, você vai perceber. A paz do Senhor, você vai perceber. J. Neto disse, a paz do Senhor é um cumprimento do crente. E nisso você percebe o soar da trombeta. Quando Paulo diz que aquele que se é o sinal da trombeta for dado um sonido incerto, quem se prepara para a batalha? Então existe um cumprimento auditivo que nós percebemos se está perfeito ou não. Se eu conheço os irmãos, tenho comunhão com os irmãos, irmão passou mesmo, eu digo, quem foi? Nós precisamos convivermos com a realidade da palavra. E não precisa saber se fulano vive ou não. Eu disse e digo a pessoas que às vezes têm liberdade de conversar comigo, e eu digo, olha, o amor não é bom você ser amada, não. Não é só bom você querer ser amado, não. Você precisa amar. Não é só ser amado. Você ame também. Quando você ama, você se preocupa com a pessoa que você ama. Se você não conhece o que é amor, Paulo dá uma boa descrição em Coríntios 13, a partir do verso de número 4. Isso é muito interessante. Quando você ama pela aparência, na hora da doença você vaza. Quando você ama por causa do dinheiro, quando a situação aperta, você vaza. Mas quando você ama por causa da comunhão, do relacionamento, as coisas são outras. Aleluia. Existem pessoas que se casam. Deixa eu fazer uma pergunta, quem é que aqui entre nós, que faz alguma coisa para sua esposa sem interesse? Só não vou perguntar ao dirigente nem à esposa dele. Mas eu pergunto de novo, qual a mulher que aqui presente está, junto do seu marido aqui esteja, que você faz alguma coisa para ele sem interesse? Será que tem alguém que faz alguma coisa para alguém sem interesse? Essa pergunta surgiu numa discussão entre eu e minha esposa. Quando eu disse para ela, a mão que lava o rosto, o jogo duplo de ida e volta, entende? A pior coisa que tem num relacionamento é quando você abre a sua boca e diz que faz alguma coisa para Deus sem interesse. É mentira. Tudo que eu faço para minha esposa é com segundas intenções. Tudo, não tem nada. Eu já faço com a boca cheia d'água. Sabe o que é mais doloroso quando você diz agora, eu não faço tudo que eu faço para minha esposa sem interesse, eu não quero nada em troca? É enganar outro. Nós estávamos vendo uma conversinha ali entre 4 mulheres ali, a ideia deve ser boa. Você faz alguma coisa para sua esposa sem interesse? Tem que ter uma intenção, né? Não, é dois Edmilson, né? E 2 do mesmo tamanho, né? O senhor faz alguma coisa para sua esposa sem interesse?
tem. Agora, às vezes, não é boa para um, é boa para outro, né? Não tem isso? Às vezes é boa para um e bom para outro. Às vezes é uma insatisfação de atendimento para um e uma insatisfação de atender para o outro. Sabe o que mais dói? O que mais dói é quando não há reconhecimento pelos interesses feitos. A gente costuma ser maltratado pelos estranhos e dizer: Jesus te abençoe. A gente costuma ser maltratado por algumas pessoas do lado de fora e diz: olha, Deus te abençoe. Mas com o marido não consegue dizer isso. Quando somos maltratados, não sabemos dar um beijinho para agradar, não sabemos dar um aperto. O que é que houve? Por que você está assim? Não me toque não, chegue para lá. O que é comunhão? O que é comunhão? Comunhão é isso, nós se aproximar nos momentos mais difíceis. O que foi, meu bem, que houve com você? Não foi o quê? Trabalhou a noite toda. O senhor trabalha de quê, o senhor? O senhor é casado? Casado ou amigado? É enforcado? Casou forçado? Casou querendo casar com a pessoa que o senhor escolheu casar? Se sente bem? Faz alguma coisa para ela sem interesse? Não tem como. E tem retribuição sem interesse? Tem retribuição sem interesse? Não tem. Agora mesmo eu vi uma moça que vinha no carro com a gente e eu vi a preocupação dela com o marido dirigindo. Será que é sem interesse isso? Gente, nós precisamos entender. Se você pega 1 quilo de arroz e você traz 1 quilo de arroz, você está fazendo isso com interesse. E quando Deus observa que você tem interesse de levar esse arroz, mesmo que você não tenha condições, Ele te capacita para que você não deixe alguém necessitado em falta. Aleluia! É muito importante, irmão. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Nós precisamos que, assim como falta para a gente, falta para alguém. Tem alguém no meio de nós que está nesse culto hoje esperando uma gota para ele poder fazer em casa alguma coisa para comer. Você acredita nisso? É verdade. É muito interessante. Vamos lembrar que o culto de ação social é Deus nos usando como instrumento para dar ajuda a alguém. Vamos tirar qualquer conjecturação concernente igreja, concernente ministério, concernente pastor. Vamos tirar aquele preconceito que muitas das vezes impede de nós doarmos na obra do Senhor. Vamos contribuir como a igreja primitiva que tinha tudo em comum. Hoje nós não podemos falar certas coisas para alguém porque vamos contar alguma coisa e não vai sair contando para os outros. Seria tão bom se a irmã contasse para outra irmã que ela está precisando de 1 quilo de arroz e a irmã dizer: não, irmão, fique tranquilo que eu vou levar lá. E ela chega no lugar, compra fiado, dá o pinote dela, mas ela não conta para ninguém. Não precisa ninguém saber. Não precisa. Tem gente muitas vezes tem vergonha de sair daqui com uma sacolinha com 1 quilo de arroz, um fubá e levar para casa. Mas nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor pela contribuição dos irmãos, mesmo com a sua atenção, para que no próximo culto haja um interesse maior de você se colocar no lugar do seu irmão. E esse é o segundo mandamento, é você se colocar no lugar do seu irmão. Então você não olha a aparência, olha o coração, o seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero fazer uma oração com os demais irmãos junto, para nós orar, agradecer pela palavra, e que o Espírito de Deus possa falar mais forte no coração dos irmãos. Não esqueça disso, guarde isso no seu coração, se coloque no lugar dela,
no lugar dele. Ela pode estar tão bem arrumada. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos viver, Senhor, do mesmo jeito como a igreja é primitiva, em comunhão. E que o Teu Espírito, Senhor da glória, nesta noite, mais uma vez, visite o coração de cada um que ouviu, entendeu e compreendeu a Sua palavra. E possa abraçar a ideia de viver unidos na reunião, no partir do pão e na oração. É isso que orando eu peço ao Senhor e agradeço essa oportunidade em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando, pastor Jader. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Alguém quer aceitar? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do seu divino Espírito seja com todos nós, agora, para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2024, igreja avivada e discipulada para o arrebatamento. Que Deus continue abençoando nosso diácono Edmilson e a sua digníssima esposa. Amém.